Graça e paz para todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e hoje, dando prosseguimento à nossa série de mensagens expositivas do livro de Salmos, hoje eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos uma exposição do Salmo 24. Diz assim o texto bíblico: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Bom, nessa exposição do Salmo 24, o título que aparece no original é Salmo de Davi, e indica somente a sua autoria. Alguns estudiosos têm identificado esse salmo como uma cerimônia de entrada, outros como um hino de louvor e outros como uma mistura dos dois elementos. Esse é um salmo real, onde Davi descreve a entrada do Senhor na cidade santa. Pode ter sido escrito para celebrar a mudança da Arca da Aliança da casa de Obed-Edom para Jerusalém. O Salmo 24 está muitas vezes vinculado aos Salmos 22 e 23, porque os três falam profeticamente da vinda do Senhor Jesus. Os Salmos 22, 23 e 24 formam uma trilogia messiânica. O Salmo 22 fala da cruz, o Salmo 23 do cajado e o Salmo 24 da coroa. A igreja primitiva intitulava messianicamente esse salmo como o Salmo de Ascensão. O salmo se cumpre plenamente em Cristo, que venceu o inferno e a morte, subiu aos céus e se assentou à destra do Pai. Ele é o soberano, vitorioso Senhor, diante de quem se abrem os portais da glória. O Salmo 24 também possui algumas afinidades com o Salmo 15, porque ambos fazem a pergunta de quem é digno de entrar na presença do Senhor e respondem a ela. A resposta do Salmo 15 se concentra na retidão da pessoa. A do Salmo 24 se concentra no Rei da Glória. O Salmo 24 ele pode ser dividido em três partes. Nos versículos 1 e 2, encontramos um breve hino ou cântico de louvor a Deus, o Criador, com uma afirmação da sua soberania sobre todas as coisas. Os versículos 3 a 6 descrevem as qualidades exigidas do verdadeiro adorador. E os versículos 7 a 10 são um poema que celebra e declara a realeza de Deus. Então, nos versículos 1 e 2, nós vemos o Senhor da criação. O texto bíblico diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam, fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Os versículos 1 e 2 são um breve hino que celebra o direito que Deus tem de governar sobre toda a criação, visto que ele é o Deus criador. Esses versículos representam um reconhecimento da soberania de Deus sobre toda a criação. Davi inicia o salmo dizendo que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. A terra, nesse contexto, tem um sentido cosmológico, indicando o globo terrestre que está totalmente sob o controle da soberania divina. Pelo fato de a terra pertencer ao Senhor, ela deve satisfação a ele. A ênfase nesses dois primeiros versículos está no Senhor, que é o proprietário por direito de toda a terra e de tudo que existe nela. A palavra tudo, no original, quando empregada junto com a palavra terra, refere-se à plenitude ou à totalidade daquilo que está na terra, indicando que tudo, sem exceção, pertence ao Senhor. Como diz Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A segunda parte do versículo 1 diz que o mundo e os que nele habitam. Essa é uma afirmação mais detalhada aqui do que Davi afirmou na primeira parte do versículo.
Aqui Davi deixa claro que o Senhor não é somente o Deus de Israel, mas o Deus do mundo inteiro. A palavra mundo no original é usada para indicar regiões habitadas ou mundo habitado. Refere-se ao mundo onde a terra é cultivada. O mundo inteiro é do Senhor e aqueles que nele habitam são os seus súditos. A soberania de Deus se estende a todos, até mesmo aqueles que não reconhecem o seu poder. A.W. Tozer diz que se todos os homens da terra ficassem cegos, isso não diminuiria a glória do sol, da lua ou das estrelas. Se todos os homens se tornassem ateus, isso não diminuiria a glória de Deus. Deus criou e sustenta toda a criação, incluindo a terra e seus habitantes, de modo que tudo pertence legalmente a Ele. Isso confere ao Senhor um posto exclusivo, não apenas como Deus no sentido religioso, mas também como Senhor de tudo que envolve a criação, pois tudo é dele. E não se restringe somente à natureza, mas também diz respeito à humanidade, pois Davi declara o mundo e os que nele habitam. O homem habita na terra e pensa que pertence a ele. No entanto, as Escrituras demonstram que o homem é apenas um administrador daquilo que, por direito, pertence ao Senhor. O versículo 2 apresenta a razão por que o mundo pertence a Deus, ou seja, porque ele o criou. Esse versículo não apresenta uma descrição científica, mas sim poética da criação. A expressão fundou a ele sobre os mares é uma figura poética para retratar que a terra sólida surgiu das águas, como descreve Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 10. O mundo criado precisava tornar-se habitável, o que explica a necessidade de separar as águas para que aparecesse a terra seca. O verbo hebraico, aqui traduzido por fundoa, significa fundar, fixar, estabelecer, lançar alicerces e tem o sentido básico de fixar com firmeza, indicando a firme fundação da terra, não em si mesma, mas em Deus que a criou e a sustenta. As Escrituras também falam do Senhor como Criador dos mares ou dos oceanos e declara que ele impôs limite às águas, mostrando o controle contínuo de Deus sobre as águas. Na cosmovisão hebraica antiga, os mares eram vistos como um lugar pavoroso, repleto de perigos e morada de monstros. Por isso, muitas vezes é utilizado como uma ilustração poética para indicar o mal. Por todos os salmos e nos escritos dos profetas, Deus é retratado como aquele que triunfa sobre os mares. A expressão "e sobre as correntes a estabeleceu" tem o sentido de reafirmar com palavras distintas o que foi dito na primeira parte do versículo 2. A palavra correntes, no original, é geralmente traduzido por rios ou ribeiros em outras partes das Escrituras, mas os salmos a utilizam com um sentido mais genérico, para representar torrentes ou correntes de água. O verbo hebraico, aqui traduzido por estabeleceu, no original significa estabelecer, firmar, fixar, preparar, e traz consigo a ideia de certeza. A ideia básica aqui é que uma vez que Deus, que não muda, trouxe os céus, a terra, os mares, as correntes de água à existência, esses estão firmes para sempre. Dessa forma, o mundo é do Senhor, porque de geração em geração ele a conserva, a sustenta, tendo estabelecido as suas fundações. Nos versículos 1 e 2, Davi adora a Deus como o soberano Senhor sobre tudo aquilo que criou e nos prepara para a questão que será tratada nos próximos versículos. Se Deus é o Senhor de tudo, quem pode se aproximar de sua presença? Então, nos versículos 3 ao 6, nós vemos o caráter do verdadeiro adorador. Essa parte do Salmo busca responder à pergunta que é feita no versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A expressão quem subirá tem o sentido de quem será capaz de se aproximar do Senhor para adorá-lo. O verbo subir no original significa ir para cima, vir para cima, ascender, e é comumente utilizado em relação à pessoa diante de Deus, onde, figurativamente, é preciso subir para ficar perante a presença do Senhor. O monte do Senhor é uma referência ao monte de Sião, onde estava o tabernáculo, ou o seu santo lugar, e nele a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Entretanto, Davi não pensava em termos geográficos, mas sim na relação pessoal do adorador com o seu Senhor.
Desse modo, a pergunta não é sobre quem pode chegar a Jerusalém, mas sobre quem pode permanecer na presença de Deus, indicando o que é necessário para aqueles que se relacionam com Deus e estarão para sempre com Ele. O versículo 4 apresenta algumas das exigências feitas àqueles que se aproximam do Senhor para adorá-lo. Nessa parte do Salmo, Davi passa do geral para o particular, da relação de Deus com toda a humanidade, como o seu Criador, para o seu relacionamento pessoal com o seu povo escolhido, no meio do qual ele tem manifestado a sua presença. É uma lista de condições morais que são necessárias para toda pessoa que se aproxima de Deus em seu santuário, pois o Deus poderoso é também o Deus santo, de modo que o seu povo deve ser santo. Essa amostra de qualidades não significa perfeição sem pecado, mas a integridade básica da motivação interior e da conduta exterior. A.W. Tozer diz: se a sua vida não adora a Deus, seus lábios também não adoram a Deus. A pergunta sobre quem pode entrar na presença do Senhor é respondida no versículo 4, que diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. A resposta à pergunta é tríplice: requer mãos limpas, um coração puro, uma vida reta. As mãos representam aquilo que a pessoa faz, de modo que a expressão limpo de mãos, literalmente inocente de mãos, refere-se a uma conduta íntegra. A verdadeira pureza, indubitavelmente, tem a sua sede no coração, todavia manifesta seus frutos nas obras das mãos. O coração representa aquilo que a pessoa é, de modo que a expressão puro de coração refere-se a motivações e caráter piedosos. Nesse sentido, reflete o padrão do Evangelho quanto à pureza de coração. Jesus disse em Mateus 5:8, bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. A expressão não entrega a sua alma à falsidade significa não colocar a confiança e esperança em algo enganoso e sem valor. A palavra falsidade no original significa vácuo, vaidade, falsidade, e designa tudo aquilo que é impalpável, irreal e sem valor, quer na esfera material, quer na esfera moral, sendo, portanto, considerado falso ou enganoso. Nos Salmos e nos escritos proféticos, é aplicado aos ídolos pagãos por serem deuses vãos ou falsos. A expressão jurar dolosamente significa jurar com o intento de enganar. Refere-se a todo tipo de dissimulação, especialmente o falso testemunho no tribunal. A declaração falsa, fraudulenta, a história forjada, a difamação e a mentira podem ser aceitas nas reuniões dos descrentes, mas devem ser detestadas entre os servos de Deus. O Senhor é o Deus da verdade, que procura a verdade naqueles que são seus servos. O versículo 5 descreve a recompensa daqueles que buscam ao Senhor com mãos limpas e coração puro, dizendo: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. A justiça de Deus é uma dádiva, não uma recompensa por boas obras. Tudo o que recebemos de Deus é por sua graça, que significa favor imerecido. A nossa justiça própria é, como diz Isaías 64:6, um trapo de imundície. Mas os crentes recebem a justiça que vem de Deus, através das obras e dos méritos de Cristo Jesus. Apesar de a Bíblia mostrar claramente que as obras não podem salvar o homem e que a purificação do crente vem mediante a atuação de Deus, a santidade exterior e prática é uma marca do verdadeiro adorador. Charles Spurgeon diz que não devemos supor que as pessoas que são descritas pela santidade interior e exterior sejam salvas pelo mérito das obras, mas as obras são evidências pelas quais conhecemos essas pessoas. Ao falar da bênção, Davi mostra que, embora o santuário fosse aberto a todos os judeus, Deus não estava perto de todos eles, mas tão somente daqueles que o temiam e o serviam sinceramente, e que haviam se purificado das contaminações do mundo a fim de se dedicarem à santidade e à justiça. Os participantes da bênção prometida não são aqueles que se gloriam de ser servos de Deus apenas com seus lábios, mas aqueles que respondem obedientemente ao Senhor, de todo o coração e sem qualquer hipocrisia.
Esses seriam considerados a geração dos que buscam o Senhor, como afirma o versículo 6 que diz: tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. A santificação, ou seja, a separação gradual e progressiva dos pecados e da mentalidade mundana, é um fator presente na vida dos que permanecerão diante do Senhor, conforme nos mostra Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nos versículos 7 a 10, nós vemos o triunfo do Rei da Glória. Os versículos 7 a 10 anunciam de modo glorioso a vinda do Rei da Glória. Davi se dirige em forma poética às portas de Jerusalém, os quais, apesar de sua grandeza e amplitude, não bastavam para dar passagem ao Senhor, o Rei da Glória. Muitos comentaristas acreditam que esta parte do Salmo tenha sido cantada quando a procissão que trazia a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus entre o seu povo, se aproximava dos portões da entrada da cidade de Jerusalém, que se abriram triunfantemente para recebê-la. No versículo 7, Davi ordena que as portas ou portões se levantem para receber o Rei da Glória, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Davi faz uso de uma figura de pensamento muito comum na literatura, que é a personificação, onde se atribui características ou ações humanas a objetos inanimados, a conceitos ou animais, como se fosse uma pessoa. Essas fortes personificações demonstram que os portões da cidade precisavam se escancarar, a fim de abrir caminho para a maravilhosa entrada do grande rei, e ao se abrirem, os portões também participavam da adoração. O versículo 8 responde a pergunta e responde: quem é o Rei da Glória? E responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. O louvor é para o rei que acabou de voltar da batalha. Dentro do contexto histórico, a presença do Senhor estava representada pela Arca da Aliança que estava entrando em Jerusalém. No entanto, o seu cumprimento pleno aponta para Cristo, na sua ascensão ao céu. Jesus é o Rei da Glória. Quando entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, nem todos na cidade o receberam e o louvaram. Em vez de recebê-lo e de honrá-lo, os líderes judeus o rejeitaram e o enviaram para o Gólgota para ser crucificado. Porém, em sua morte e ressurreição, Jesus venceu a batalha contra Satanás e o pecado. E quando subiu de volta aos céus, os portões se abriram para receber o Rei da Glória. E ele entrou na cidade celestial e foi recebido como vencedor, o Senhor dos Exércitos e o Rei da Glória. Mas ele prometeu que um dia voltará em glória e dará a cada servo fiel uma coroa de glória. O versículo 9 é uma repetição do versículo 7 e tem como objetivo salientar com ênfase o poder do Senhor, pois ele é, como diz o versículo 10, o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Ele é o capitão tanto dos exércitos de Israel como de todos os exércitos celestiais, o supremo governador de todo o universo, o Senhor da Igreja. Assim, Davi conclui o Salmo mostrando que a grande bênção de entrar na presença de Deus e habitar com o Rei da Glória. E concluindo, o Salmo 24 declara a soberania de Deus sobre toda a criação, incluindo todos os seres humanos. Deus tem a prerrogativa sobre todas as coisas, pois ele é dono de tudo e de todos. Isso nos mostra que nós não pertencemos a nós mesmos, o nosso corpo e alma, até mesmo daqueles que não servem ao Senhor e não querem nenhum relacionamento com ele, pertencem ao Senhor. Mas somente aqueles que o buscam sinceramente desfrutam da sua presença. A presença de Deus não está aberta a qualquer um indistintamente, mas àqueles que sabem quem Deus é e creem nele assim como ele se revelou, e que são santificados pela fé nele, e que são súditos fiéis desse maravilhoso Rei da Glória. Esse salmo nos lembra que somente aqueles que foram purificados pela graça de Deus entrarão na sua santa presença. Somente a justificação pela fé nos dá o direito ao céu, mas a santificação da nossa vida nos dá a capacidade para entrar e desfrutar dele, pois o céu é um lugar santo. Aqueles que desejam morar com o Rei da Glória
devem começar a se submeter ao seu reino agora. Charles Spurgeon disse: as alegrias do céu compensarão as tristezas da terra. Esse mundo é apenas uma morada temporânea e logo passará. O tempo quão breve, a eternidade quão longa. A morte quão breve, a imortalidade quão infinita. O caminho é tão curto, logo eu estarei lá. Que Deus abençoe todos, queridos irmãos, no nome de Jesus. Amém.